Olá, tudo bem com vocês? Todo mundo conhece ou já ouviu falar de universo paralelo, de alguma forma, né? O cinema adora explorar isso, porque as pessoas realmente buscam esse tipo de história. E como a ciência é feita de pessoas, olha só a quantidade de teoria que falam cientificamente sobre universos paralelos. Exemplo, universo bolha, inflação eterna, muitos mundos da mecânica quântica, universos em membrana, teoria das cordas. Então veja, imagine que exista um universo paralelo ao nosso. Não um universo de ficção, com leis completamente diferentes. Imagine um universo muito mais interessante. Um universo que, à primeira vista, seja exatamente igual ao nosso. Ele possui galáxias, estrelas, planetas, buracos negros, luz, átomos, matéria, antimatéria, tempo e espaço. E seres inteligentes tentando descobrir como tudo isso funciona. Agora imagine que esses seres chegaram muito mais longe do que nós em uma determinada questão. Eles conseguiram construir uma teoria que não apenas descreve fenômenos que observam, mas que tenta explicar o que existe por trás deles. Hoje eu quero te convidar para conhecer esse universo. Existe apenas uma regra: estar com a mente aberta pelo que já diz a ciência sobre a possibilidade de existir universos paralelos. Por enquanto, não vamos perguntar de qual universo estamos falando. Vamos simplesmente descobrir como ele funciona. Nesse universo, os cientistas chegaram a uma conclusão bastante diferente da nossa maneira tradicional de pensar. Eles perceberam que talvez a realidade não seja fundamentalmente constituída por partículas, nem por campos, nem por forças. Eles chegaram a uma ideia mais básica. A realidade é informação, mas não informação no sentido de arquivos de computadores, dados armazenados. Informação como estrutura capaz de estabelecer relações, produzir novas relações e modificar o próprio estado. Para eles, a realidade é constituída por padrões informacionais que relacionam continuamente. E foi a partir dessa ideia que nasceu a teoria que organiza toda a física daquele universo. Eles chamaram de teoria da informação, ou simplesmente TI ao quadrado. Uma das principais consequências dessa teoria foi bastante curiosa. Nesse universo, o espaço não é algo que se expande. O espaço é estrutura. Uma espécie de cenário geométrico no qual a informação se organiza e evolui. O que muda não é o espaço em si. O que muda é a configuração da informação dentro dele. E isso muda completamente a maneira de interpretar a cosmologia. Porque se o espaço não precisa ser o agente de evolução do universo, então precisamos procurar a causa da evolução por outro lugar. E eles encontraram essa causa na própria dinâmica da informação. Para esses cientistas, o tempo também não é uma coisa universal que simplesmente ocorre da mesma maneira em todos os lugares. O tempo está relacionado ao processamento da informação. Onde existe pouca interação, o processamento pode ocorrer de uma determinada maneira. Onde existem muitas interações concentradas em uma região, existe congestionamento informacional.
Este congestionamento altera a taxa local de processamento. Em outras palavras, a densidade da informação influencia a passagem local de tempo. E isso produz uma consequência extraordinária. Se as regiões diferentes do universo processam informações de ritmos diferentes, então acontecimentos em regiões diferentes também podem apresentar diferentes ritmos temporais. O tempo, nesse universo, é uma propriedade local e dinâmica informacional. Agora vem uma das partes mais interessantes. Os habitantes desse universo observam exatamente aquilo que nós observamos. Corpos caem, órbitas existem, planetas permanecem ao redor de estrelas, a luz sofre desvio, e relógios em diferentes condições não apresentam necessariamente o mesmo comportamento temporal. Mas eles perguntaram: e se a gravidade não for uma força fundamental? Na teoria deles, a gravidade emerge diretamente do processamento informacional. Uma grande concentração de informação produz mais congestionamento. Maior congestionamento significa alteração no processamento local. E diferença de processamento produz o comportamento que, em nossa linguagem tradicional, chamamos de gravidade. Assim, para eles, gravidade não é uma coisa adicionada à realidade. É um comportamento emergente da própria organização informacional. Agora vamos falar da luz. Nesse universo, a luz também não é interpretada simplesmente como uma pequena coisa viajando pelo espaço. Ela é uma manifestação propagativa da informação. A informação pode existir como presença, pode estabelecer interação e pode assumir comportamento ondulatório. E essa é uma das estruturas fundamentais da TI ao quadrado. Informação-presença, informação-interação, informação-onda. Ou, em uma formação mais ampla, presença, interação e ressonância. A luz pertence justamente a essa dinâmica propagativa. E quando ela atravessa regiões onde o processamento informacional é diferente, seu comportamento também pode ser afetado. E é aí que surge, nesse universo, uma interpretação chamada refração informacional. Mas então surgiu uma pergunta ainda maior. Se tudo começa com informação, o que é matéria? Os cientistas daquele universo descobriram que talvez a matéria não seja entidade fundamental. Ela seria uma configuração estável da própria informação, uma organização dinâmica, uma onda que não é simplesmente uma onda contínua, mas uma onda estruturada, segmentada, estabilizada dentro da malha informacional. E foi para descrever matematicamente essa estrutura que eles desenvolveram uma formulação chamada FUIM, Fórmula Universal Informacional da Massa. Na FUIM, massa não precisa ser tratada como uma propriedade misteriosa carregada por uma partícula. Ela pode ser interpretada como resultado de uma configuração dinâmica da informação. A matéria, portanto, não é algo colocado sobre a realidade. É uma forma organizada da própria realidade informacional. Mas onde tudo isso acontece? Os cientistas daquele universo descobriram que a realidade apresenta uma estrutura hierárquica de organização.
uma malha informacional, uma estrutura que conecta diferentes ordens de magnitude, do extremamente pequeno ao extremamente grande. E nessa malha existe uma característica que chamou especialmente a atenção deles. Um bloco estrutural associado ao número 137. Esse número aparece em uma posição muito particular dentro da organização matemática que eles estudaram. E ele, o 137, também possui uma relação conhecida no nosso universo, com a questão de estrutura fina. Mas para o cientista daquele universo, o 137 não era apenas um número curioso. Ele representava uma espécie de bloco estrutural de validação da harmonia informacional. E aqui surgiu uma outra descoberta. Se a informação possui estrutura, e essa estrutura apresenta relações coerentes, então talvez a realidade possui algo semelhante a uma harmonia. Não uma harmonia no sentido metafórico, mas uma organização matemática de relações, ciclos, fases e proporções. E eles chamaram isso de harmonia informacional. A realidade daquele universo não seria apenas um conjunto aleatório de acontecimentos. Ela possuiria uma arquitetura relacional, uma espécie de coerência interna. E o bloco 137 seria uma dessas manifestações mais importantes da arquitetura. Até aqui, estamos falando de partículas, matéria, luz, tempo e gravidade. Mas existe uma pergunta, mas existem perguntas que aqueles cientistas também precisaram responder. E o universo inteiro? Como evolui? Por que existe a expansão? Para eles, a resposta não estava numa introdução de uma substância desconhecida chamada energia escura. A expansão seria consequência da própria dinâmica informacional. À medida que a interação se acumula, à medida que as interações se acumulam, a informação se reorganiza. E o congestionamento altera o processamento. A entropia introduz uma defasagem na organização global. Essa defasagem entrópica participa da evolução cosmológica. O universo não estaria simplesmente crescendo porque o espaço decidiu crescer. Ele estaria evoluindo porque a própria informação está continuamente reorganizando sua estrutura. Foi então que aqueles cientistas chegaram a uma ideia ainda mais ousada. Eles perceberam que talvez a história do universo não seja uma linha, seja um ciclo. Eles imaginaram uma estrutura chamada Big Circle. Um ciclo cosmológico no qual diferentes fases da realidade informacional se sucedem. Os quadrantes ímpares representam fases de matéria e os quadrantes pares representam fases de antimatéria. Matéria, antimatéria, matéria e antimatéria. Não como universos isolados sem relação. Não. Mas como diferentes estados de
de uma dinâmica cosmológica maior. O universo, portanto, não seria necessariamente um acontecimento único. Poderia fazer parte de um processo informacional cíclico. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Até aqui, eu não mudei o universo. Eu não criei uma física onde coisas funcionam de maneira completamente diferente. As estrelas continuam sendo estrelas. As galáxias continuam sendo galáxias. A luz continua sendo luz. Os planetas continuam orbitando. Os buracos negros continuam existindo. A matéria continua apresentando as propriedades que observamos. A expansão cósmica continua sendo observada. O redshift continua existindo. E a constante de estrutura fina continua sendo medida. Os fenômenos continuam sendo os mesmos. E o que mudou então? O que mudou foi a interpretação. Nesse universo, os cientistas simplesmente decidiram começar por outra pergunta. Em vez de perguntar que partículas fundamentais existem, eles perguntaram: qual é a estrutura fundamental da realidade? E chegaram à informação. E isso introduz uma consequência interessante. Nesse universo paralelo, os cientistas não precisaram abandonar as observações que já possuíam. Eles apenas conseguiram encaixá-las numa estrutura maior. A matéria passou a ser interpretada informacionalmente. A gravidade passou a ser fenômeno emergente. O tempo passou a estar relacionado ao processamento local. A luz passou a ser compreendida como manifestação propagativa da informação. A massa passou a ser tratada pela fluim. As relações fundamentais passaram a ser investigadas pela harmonia informacional. E a evolução cosmológica passou a ser descrita pelo Big Circle. Eles não tinham necessariamente mais fenômenos. Eles tinham mais relações entre os fenômenos. E talvez essa seja justamente a diferença entre possuir muitas explicações e possuir uma teoria unificadora. Agora eu preciso te contar uma coisa. Durante todo esse vídeo, eu disse que estava falando sobre o universo paralelo. Disse que existiam cientistas daquele universo. Disse que eles desenvolveram a TI ao quadrado. Disse que eles descobriram a FUIM, a harmonia informacional, o Big Circle. Uma ontologia baseada na informação. Mas eu quero te deixar uma pergunta para você. E se eu não estivesse falando de um universo paralelo? E se esse universo que eu descrevi fosse o nosso? E se eu não tivesse apresentado uma nova física para substituir a física que conhecemos? E se eu estivesse apenas propondo uma outra maneira de interpretar a nossa realidade? Uma realidade onde, por trás daquilo que chamamos de matéria, energia, espaço, tempo, forças, existe uma estrutura mais fundamental? A informação? Talvez o universo paralelo que esteja em algum outro lugar distante, talvez esse esteja apenas em uma outra forma de olhar para o nosso próprio universo. Esse foi o universo bem paralelo. E talvez ele seja menos paralelo do que parece. In the search for the truth, the fire won't rest. An endless journey, a lifelong quest. Maybe today destiny draws near in the echo of time.
true.